A gravação começou. Deixa eu só ver se consigo ver vocês, né? Isso, agora vejo todos. Robert, caríssimo, quando você achar que eu posso efetivamente começar, me diga que... Estamos prontos, professor. Então tá bem. Bom, agradeço, enfim, a presença de todos. De alguns eu me lembro vivamente da apresentação sobre retórica e interdisciplinaridade do dia 22. Vocês vão ver que os que estiveram presentes ou que assistiram à gravação vão ver que o que eu vou apresentar hoje dialoga diretamente, enfim, com aquela apresentação do dia 22 e também com a apresentação que o Robert gentilmente fez, né? Na verdade, é o resultado de um trabalho de muitos anos, um trabalho, sobretudo, de parceria. Eu vou tentar, tanto quanto possível, identificar aqui os parceiros. Enfim, é um trabalho, enfim, que é sempre um work in progress, né? Está sempre em transformação e, portanto, precário. As minhas pretensões são de convidar vocês a pensar séria e sobriamente sobre a hegemonia tecnológica contemporânea. Eu dividi a minha apresentação em 5 partes e imagino que ela deva ocupar os 40 minutos combinados, se não um pouco menos, até para que a gente possa conversar depois. As 5 partes são as seguintes. Primeiro, eu vou tentar caracterizar a hegemonia tecnológica, depois identificar algumas questões relevantes, quer dizer, é impossível montar um mosaico todo de problemas, de desafios que dizem respeito a essa hegemonia. Depois fazer um mapeamento das atenções e posições, aquilo que seria mais ou menos o estado de arte da questão hoje, e pesquisas, né, os meus horizontes de trabalho e, por último, algumas reflexões finais, algumas considerações finais. Bom, quer dizer, de cara, eu preciso apresentar o fenômeno, né, sobre o qual eu vou falar, que é a chamada hegemonia tecnológica, dar ela, quer dizer, a dimensão que ela realmente tem, enfim, caracterizar, digamos assim, a insuficiência de nós pensarmos essa hegemonia a partir da ideia de que a técnica é um conjunto de gadgets, de instrumentos, de dispositivos que nós manejamos ao nosso bel prazer e que podemos manejar bem ou mal. Na verdade, a técnica nos envolve, nos transcende, em alguma medida nos predetermina, e, portanto, não pode ser pensada, pelo menos a técnica contemporânea, apenas a partir da dimensão da instrumentalidade, pura e simples, né? Tentar caracterizar uma ubiquidade, uma onipresença, para onde quer que a gente olhe, a gente se depara com um fenômeno tecnológico. Tentar mostrar predeterminação de hábitos, e aí não apenas os hábitos caseiros, né? Mas também os hábitos acadêmicos, quer dizer, o quanto a hegemonia tecnológica influencia a atual produção de conhecimento, chegando a caracterizar isso não como alguma coisa da qual a gente possa se livrar, ou ser simpático ou antipático, quer dizer, mas alguma coisa que diz respeito ao nosso destino, uma história que tem uma cauda muito longa, né? que se confunde com a própria história do Ocidente, de um Ocidente inclusivo, diz respeito a uma maneira de lidar com o mundo, com as coisas do mundo, inclusive dos outros homens. E, por último, a partir dessa ubiquidade, enfim, dessa onipresença e dessa história, caracterizar a necessidade da gente questionar essa hegemonia tecnológica de dentro. Não há um lugar fora, um lugar olímpico a partir do qual nós possamos olhar para ela, sem estarmos sendo, ao mesmo tempo, afetados pelos seus ditames. Onde quer que a gente olhe, é isso que aparece, isso está por todos os cantos, né? Aí em Portugal, por exemplo, a ideia da implantação do 5G, que aqui no Brasil ainda está muito tímido, já vem despertando debates acalorados, enfim. Quer dizer, isso diz respeito ao nosso cotidiano, diz respeito à nossa saúde, diz respeito aos nossos receios, enfim, aos nossos horizontes de desejo. E esse é o horizonte, enfim, a dimensão real que esse fenômeno tem. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção é para o fato de que isso não é uma coisa
do chamado Ocidente geográfico, né? Impressionante quando a gente olha para as metrópoles ao redor do mundo, quer dizer, inclusive como elas se parecem arquitetonicamente hoje, e como elas parecem responder a uma mesma lógica. Eu aí tenho fotografias de Xangai, de Nova York, de Kuala Lumpur, na Malásia, e de São Paulo, aqui no Brasil. É quase como uma atmosfera, né? Quase como um ar que a gente respira, do qual a gente não se dá conta. Enfim, hoje ainda mediada por esses aparelhinhos chamados smartphones, mas num horizonte muito próprio, já vai estar para dentro dos nossos corpos, na figura de chips e dispositivos, enfim, quer dizer, de interação com os nossos organismos. E nós, as nossas rotinas foram completamente alteradas, enfim, por esses desenvolvimentos. E essa é uma das razões pelas quais não é uma questão de demonizar, não é uma questão de idolatrar, mas a partir dessa constatação tentar convencer vocês da necessidade de pensar seriamente o que está acontecendo. Mais duas lâminas aí, no sentido de tentar desnaturalizar essa nossa relação com essas tecnologias. Todos nós conhecemos aí o Google Maps, todos nós nos orientamos por esses dispositivos, né? Eles nos recomendam coisas, quer dizer, não apenas direções, não apenas a rua a qual nós devemos virar, deixar de virar para ir do trabalho para casa, de casa para o trabalho, ou numa viagem que nós devemos fazer, mas eles nos recomendam também filmes, nos recomendam remédios, né? Nos recomendam amigos, nos recomendam uma série de coisas. Nós estamos o tempo todo lidando com isso, mais das vezes sem perceber, né? Então, a partir daí, quer dizer, caracterizada essa ubiquidade, essa onipresença do fenômeno tecnológico, da hegemonia tecnológica, como eu estou chamando, na ausência de uma palavra melhor, eu vou pensar algumas questões relevantes, né? Selecionei 7 grupos de questões. É muito difícil fazer esse tipo de elenco, porque elas se entrelaçam e, na velocidade que a coisa está acontecendo, sempre há coisas, quer dizer, muito importantes que a gente depois se dá conta de que esqueceu de considerar. Bom, vamos a essas. Depois, se vocês quiserem me trazer outras na nossa conversa, fiquem à vontade. Primeira é a questão das promessas, a confiança nos resultados, né? Desses algoritmos, desses aplicativos, dessas tecnologias, sobretudo na medida em que nós não conseguimos, muitas vezes, rastrear a forma como eles trabalham, né? Na medida em que não há transparência, e às vezes nem mesmo, não é nenhuma questão de transparência, é uma questão de explicabilidade mesmo. Não consegue saber como a máquina saiu de um resultado, quer dizer, chegou a outro. Segunda questão, o problema da autonomização e da concentração de poder, que nos leva diretamente ao problema da regulação. Essa questão é uma questão extremamente complexa, porque, de um lado, ela vem com o problema, aí, digamos, da computação autonômica, né? Quer dizer, da capacidade de nós perdermos o controle das máquinas, das máquinas adquirirem algum grau de autonomia em relação aos nossos desejos, aos nossos desígnios, né? Mas também, mesmo que nós imaginemos que isso é ficcional, que isso é apenas ficção científica, quer dizer, dada a competitividade que se estabelece entre os desenvolvedores de aplicativos e de tecnologias e o tipo de apelo, né, que leva cada desenvolvedor a fazer isso, a gente acaba se deparando com direções que, na verdade, não são lá muito louváveis, não são lá muito, enfim, defensáveis, né? Sobretudo do ponto de vista da esfera da concentração de poder e do exercício desse poder. Terceiro problema é o das transformações na economia do conhecimento. Nós, acadêmicos, muitas vezes não nos damos conta de que o nosso modo de produção, de que a nossa própria noção de produtividade vem mudando inteiramente, né? Então, quer dizer, nós que deveríamos pensar esse fenômeno todo, que deveríamos tomar essa fenomenologia toda, quer dizer, como um desafio para reflexão, na verdade, nós também somos afetados por ela, ou seja, se trata de pensar, quer dizer, essa hegemonia de dentro da hegemonia, né? Essas novidades, essas modificações todas, alteraram, inclusive, o nosso regime discursivo. Vocês todos, certamente, já se viram às voltas com os problemas de desinformação, com a ação dos robôs, as fake news, etc. E eu vejo
com um certo pessimismo esse fenômeno e tenho nomeado precariamente de falência discursiva. Eu acho que isso precisa ser combatido, não é? Eu acho que o discurso ainda é o nosso meio de negociação das nossas diferenças, tá certo? E na medida em que mentira e verdade deixam de ser coisas distintas, nós vamos criando problemas muito sérios, quer dizer, problemas políticos, inclusive, muito sérios para nós mesmos, né? Um quinto problema diz respeito aos níveis de subjetivação a que nós estamos submetidos, e a reboque as ideias de invasão de privacidade, né, e o controle dos nossos movimentos e das nossas escolhas, a ponto de um best-seller atual, o israelense Yuval Harari, ter cunhado esse termo, o homem redefinido, né, o homem como animal hackeável. Quer dizer, na medida em que os algoritmos nos conhecem tão bem, que eles conseguem, na verdade, nos sugerir coisas sem que nós percebamos o poder de sedução dessas sugestões, né? Sem que nós possamos muitas vezes nos defender, digamos, dessas sugestões. Um sexto problema é a questão da convergência das várias tecnologias, e convergências, inclusive, do ponto de vista da fusão com os nossos corpos biológicos, né? Eu botei juntos aí a ideia de singularidade e transhumanismo. Singularidade é um termo extremamente controverso, ainda não é um termo de significação pacificada, mas um pouco da medida de um ponto de chegada dessa, digamos assim, esse progresso exponencial que a gente está vivendo. E, por último, eu queria problematizar a aceleração, propriamente dita, como um problema, independente de qualquer outro malefício. Se, de fato, nós podemos continuar acelerando nosso ritmo de vida indefinidamente, sem que isso tenha um preço, né? Sem pensar se existe um limite de esgarçamento, não apenas no sentido do esgotamento dos recursos naturais, mas do ponto de vista da nossa capacidade de lidar com essas avalanches de estímulos, informações, quer dizer, sem discutir a saúde associada, né, à lida com esse mundo cada vez mais veloz. Bom, passo então a cada um dos pontos, agora ilustrando-os, né, retomando e ilustrando. Quer dizer, o primeiro é claro que as novas tecnologias não nos trazem só ameaças, não nos trazem só problemas, porque se assim fosse, nós já teríamos posto um limite a esse desenvolvimento, né? Justamente o problema se coloca porque as coisas se misturam, né? As grandes promessas de uma vida melhor, tá certo? De facilidades, enfim, de prazeres e coisas de conveniências, nos seduzem, são inegáveis em alguns sentidos. Né? O próprio blockchain, que é uma tecnologia muito comemorada, nos promete aí novas formas mais seguras de celebrar nossos contratos, certo? De estabilizar aí nossos ativos, né? E serve para muita coisa, não apenas para viabilizar criptomoedas, mas serve para muitas outras coisas e tem sido muito comemorado. Essa tecnologia mesmo que a gente está usando aqui, a tecnologia Zoom, tem sido celebrada por muita gente, quanto mais não seja no seio dessa pandemia que nós estamos vivendo. Né? Parece que Portugal está saindo dela, no Brasil nós estamos exatamente no pico, no vértice aí somos agora o epicentro mundial dessa pandemia. E eu, particularmente, tenho me valido dessas tecnologias para poder dar as minhas aulas, para poder conversar com as pessoas como estou fazendo aqui. Então, a gente tem também, sobretudo no meio educacional, quer dizer, inclusive muito proselitismo associado, quer dizer, a esse desenvolvimento tecnológico, a mudança nessas economias aí didático-pedagógicas, né? Passando já para o segundo ponto, falando de autonomização e concentração de poder, né? Falando do problema como cuidar para que o exercício do poder turbinado por essas tecnologias se faça numa direção desejável, eu trouxe o prefácio do livro de um teórico português de nascença, que hoje leciona nos Estados Unidos, se eu não estou muito enganado, na Washington University. Ele se chama Pedro Domingos. Esse livro é um carro-chefe, virou um best-seller da produção dele, o Algoritmo Mestre, foi escrito originalmente em inglês, mas está traduzido para o português. Eu vou ler um pedacinho do prefácio que eu
reparei, cada vez mais os algoritmos controlam nossas vidas. Eles encontram livros, filmes, empregos e compromissos amorosos para nós, gerenciam nossos investimentos e descobrem novos medicamentos. Gradualmente, esses algoritmos estão começando a operar por aprendizado a partir de trilhas de dados que deixamos em nosso recente mundo digital, nossos dados, né? Como crianças curiosas, eles nos observam, imitam e fazem experimentos. E nos principais laboratórios de pesquisas e universidades do mundo começou a corrida pela invenção do algoritmo de aprendizado definitivo, aquele que será capaz de aprender qualquer tipo de conhecimento a partir de dados e fazer o que quisermos sem precisarmos pedir, o que implica que ele saberá o que nós queremos, né? Sei que nós precisamos explicitar o que é que nós efetivamente queremos, né? Machine Learning é a automação da descoberta, um método científico com esteroides, que permite que robôs e computadores inteligentes programem a si próprios. Vocês percebam que o Pedro Domingos, eu vou elencar ele lá atrás nos vários grupos de autores que eu reuni, é um autor muito otimista em relação ao desenvolvimento dessas novas tecnologias. Não tão otimista, né? Eu incluo o Nick Bostrom no grupo dos prudencialistas, né? Aqueles que pedem que a gente vá um pouco mais devagar, um autor sueco, mas que leciona em Oxford. Esse livro também foi editado originalmente em inglês, já está traduzido para o português, pela Darkside. Eu cito um trecho do interior do livro, que o Bostrom diz o seguinte: há algumas questões mal esclarecidas nesse raciocínio, não é? Estaremos numa posição de melhor avaliá-las após elucidar uma série de outros pontos adjacentes. Especialmente, precisamos examinar mais de perto se e como um projeto que esteja desenvolvendo uma superinteligência poderia prevenir que ela obtenha uma vantagem estratégica decisiva ou moldar seus valores finais de tal modo que sua concretização também envolva a caracterização ou a inclusão de uma gama satisfatória de valores humanos, né? Como se o Nick Bostrom estivesse dizendo, olha, é melhor a gente ser um pouco mais prudente, né? A gente ralentar, a gente retardar, a gente desacelerar um pouco essa busca, esse desenvolvimento todo, até que nós possamos ter certeza de investir, tá certo? Em mecanismos de controle, tá certo? Que nos assegurem que esse desenvolvimento vai se fazendo numa direção, quer dizer, realmente controlável e benéfica. Isso tudo, né, para dizer que, mesmo que as inteligências artificiais não saiam de controle, há uma necessidade de regulação óbvia, mesmo porque o direcionamento desses dinheiros investidos nessa pesquisa, quer dizer, dinheiros de última análise, dinheiro de impostos, né, que podem produzir, ao fim e ao cabo, um mundo como esse aí, né? Nós somos geniais o suficiente para clonar um ser vivo, e já um ser humano, né? Na época dessa matéria aí, saiu aqui num grande jornal do Brasil, Jornal o Globo, 2004, a datação, clone seu gato por $50 mil. Havia uma fila de pessoas para clonar o gato. Não sei exatamente por que alguém paga $50 mil para clonar o gato, mas, enfim. O fato é que isso era possível e havia quem pagasse por esse serviço, né? E essa mesma humanidade genial a ponto de clonar o gato não é capaz de evitar que em 2004 1,6 milhão de pessoas morressem por ano por falta de água potável. Ou seja, temos tecnologia para clonar o gato, mas não temos tecnologia para reduzir a desigualdade, né? E se dirá, não, mas isso não é um problema tecnológico, isso é um problema político, é um problema de vontade política. Eu gostaria, sinceramente, de pensar isso mais a fundo, né? Pensar na divisão da riqueza produzida pelo desenvolvimento tecnológico, né? Sobretudo na medida em que ela é, enfim, produzida envolvendo o trabalho dos vários seres humanos, não apenas dos CEOs das companhias. Questões de transformação na economia do conhecimento. Eu tive certa dificuldade de ilustrar esse ponto, mas a gente mal se dá conta
de quanto as nossas práticas de produção dos nossos livros, dos nossos artigos mudou, quer dizer, desde a década de 1990, com os PCs, sobretudo com o advento da internet, das bibliotecas digitais, das bases de dados, quanto às noções de produtividade, certo? E aquilo que nós somos cobrados nas nossas universidades mudou e vem mudando, né? Então, assim, lá no nicho, né, de onde nós deveríamos pensar essas coisas todas, nós também não somos infensos a esses desenvolvimentos e precisamos estar lúcidos em relação a isso. Quer dizer, eu mesmo estou fazendo essa minha reflexão de dentro do próprio enquadramento, né? Quer dizer, isso aí é o site do CNPq, onde o meu grupo principal de trabalho e pesquisa está alojado, né? Eu preciso, né, ser reconhecido, ser legitimado, quer dizer, dentro de um sistema que me é imposto pela própria economia atual do conhecimento. Então, estão aí as minhas duas linhas de pesquisa, vou falar delas mais adiante. Uma delas é a tentativa de entender a tecnologia nos seus aspectos ontológicos, e a segunda delas é pensar como interrogar, né, esses ditames da tecnologia, esses imperativos tecnológicos. De qualquer maneira, não tenho como fazer isso de fora, só posso fazer de dentro. O meu quarto ponto, a questão lá do discurso, todos vocês certamente ouviram falar aí da Cambridge Analytica, que eu acho que virou um paradigma. Peguei essa ilustração aí do Forbes Cartoons. E a gente tem aí, enfim, um meme muito bem, enfim, sacado, né, como a gente diz aqui no Brasil, as várias regiões do cérebro, a mineração de dados ilegal, illegal data mining, a manipulação, enfim, a promoção do ódio e da ganância, enfim, e todo tipo de, digamos assim, promoção de desinformação e processos espúrios, né, de formação de opinião, que foram tornados possíveis a partir desse tipo de utilização dos algoritmos, que acabou sendo banido, mas a possibilidade, né, de se continuar, o Brasil agora está vivendo isso, uma tensão enorme com quase o programa das fake news, né? Sobretudo porque as pessoas, de acordo com o seu senso crítico, não são exatamente capazes de separar, de julgar as notícias que recebem muito criteriosamente. Então, nós temos aí um problema que é enorme na esfera da educação informal. Um quinto problema, que eu estou chamando a atenção, o quanto essas tecnologias nos afetam, nos definem os nossos hábitos. Me veio a ideia do sistema social de controle chinês, né? A ideia de que nós podemos ser, digamos assim, monitorados 24 horas, a ponto de saberem aonde vamos, o que compramos, com quem nos relacionamos, se somos bons pagadores ou maus pagadores, e a partir daí sermos ranqueados, né? E a partir desse ranqueamento, certas coisas nos serem facilitadas ou dificultadas. Inclusive nos serem oferecidas, né? Não no nível da coação, mas oferecidas sedutoramente para que nós compremos, para que nós venhamos a consumir, etc. Essas tecnologias, elas estão se tornando cada vez onipresentes, e eu insisto, né, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista ético, nós precisamos pensar isso tudo. Essa ideia de reconhecimento facial, ela já é uma realidade em muitos países, tá certo? O que fazem com esses dados é uma coisa que nós precisamos pensar muito seriamente, como legislar sobre isso, né? O meu sexto ponto, a ideia da singularidade, né? Desse, digamos assim, avanço dessas tecnologias, no sentido de que elas começam a dialogar umas com as outras, tá certo? No sentido de uma convergência definitiva, numa noção ali autonômica de singularidade, que nós não sabemos exatamente que tipo de mundo, né, corresponderia a essa consumação. Eu peguei o Ray Kurzweil, que há tempos atrás era um futurista, mas hoje é um formador de opinião dos mais fortes, até porque é diretor de engenharia do Google. Kurzweil diz que a singularidade acontecerá em 2045.
né? Mas mais do que essa profecia aí do 2045, me assusta essa outra, né? Em que ele diz, eu leio uma publicação de um dos sites da Singularity University, o futurism.com. A singularidade é uma oportunidade de aprimoramento da humanidade. Kurzweil entende que a mesma tecnologia que nos fará mais inteligentes, as AIs, entende que a mesma tecnologia que fará mais inteligentes as inteligências artificiais, as AIs, impulsionará igualmente os humanos. O que está atualmente acontecendo é que as máquinas estão nos tornando coletivamente mais poderosos, né? Do que eu não duvido. Resta saber o quanto e em que sentido, né? E com que divisão desse poder. Elas estão nos tornando mais sagazes. Eu usei sagazes para traduzir smarter. Podem não estar ainda no interior dos nossos corpos, mas pelos anos 2030, conectaremos nosso neocórtex, a parte do nosso cérebro responsável pelo nosso pensamento, à nuvem. Essa é a mais impressionante para mim, porque 2030 é amanhã, né, gente? Enfim, se nada me acontecer de mais sério, eu vou estar vivo e tendo que, enfim, lidar no mundo onde essa conexão vai estar disponível. Não sei em que escala, não é? Não sei disponível para quanta gente, mas gostaria de chamar a atenção que para a maioria dos meus alunos serão jovenzinhos ainda, entrando na universidade, enfim, nos anos 2030. Então não estamos falando de uma coisa que vai acontecer em 2100, né? Não estamos falando de Arthur Clarke, não estamos falando de Isaac Asimov, não estamos falando de ficção científica, estamos falando de alguma coisa que nos respeito muito direto e proximamente. Esse diagrama NBIC é só para tentar ilustrar um pouco os horizontes dessa convergência. É um diagrama precário, mas é uma das coisas ainda melhores que eu conheço. Trabalha com 4 elipses, a de cima as nanotecnologias, a da direita das biotecnologias, a de baixo das ciências cognitivas e a da esquerda a das tecnologias de informação. Obviamente, vocês podem fazer o exercício de pensar que tipo de tecnologias se tornam viáveis nessas interseções. Por exemplo, nas 2 elipses da direita, nanotecnologia com biotecnologia, a gente tem aí o que o pessoal da Scientific American chama, não é, coloca esse lead, a molécula da vida se transforma em matéria-prima da nanotecnologia. Começa a se falar em vida artificial, quer dizer, produzir verdadeiros oxímoros, né? Porque antigamente se era vida era natural, se era artificial não era vida. Mas agora parece que essa fronteira está borrada, né? E a gente então poderia encontrar aí nessas interseções a internet das coisas e ficaríamos, enfim, convidaria vocês a pensar o que acontece aqui nesse miolo, né? Quando a gente junta nano com info, com cognitivo e com biotecnologia. Isso tudo, sobretudo, está acontecendo numa velocidade incrível. Há toda uma discussão hoje se a lei de Moore ainda está valendo. Um ano atrás falava que não estava mais valendo. Agora já está se dizendo que com a miniaturização dos transistores aí para 1,8 nano, e voltamos de novo a falar digamos assim, desse crescimento, dessa dobra da capacidade de processamento a cada 2 anos, eu realmente não tenho conhecimento técnico para me posicionar, mas acho que essa é mais uma razão para nós procurarmos parceiros nas outras áreas, fora da filosofia, né? Para nós conversarmos com colegas da engenharia de computação, colegas que de alguma maneira possam lastrear as nossas percepções a respeito dessas. Essa velocidade toda, inclusive, nos coloca problemas sérios nas nossas pesquisas. Nem bem você compra um Companion to the Philosophy of Technology, você já tem que comprar um New Waves in Philosophy of Technology, né? Não dá nem tempo de você enfim, conseguir analisar conceitualmente a contento as coisas que estão diante de você, já há novas coisas demandando, enfim, novas análises, e é com isso que a gente tem que se haver. Bom, termino então a minha segunda parte, vou para a terceira.
onde eu tento colocar diante dos olhos de vocês posições, né, possíveis posições frente a essa hegemonia. Esse mapeamento aí eu devo ele à pesquisadora Renata Marinho, que deve estar nos assistindo aqui. Nós devemos publicar juntos um artigo em data bastante próxima. É uma enumeração assim bastante, enfim, móvel. Tenho sempre procurado termos melhores para qualificar 6 posições que eu estou categorizando aí, né? Em geral, nós temos visibilidade. A gente percebe que a gente está cercado por esses aparatos tecnológicos, enfim, por essa rede toda, mas nós não nos damos conta do quão complexo, né, é a compreensão demandada para poder lidar com isso. Vou, enfim, apresentar as 6 posições, né? A primeira posição, quer dizer, seria a dos legalistas. A Renata aí me sugere 2 nomes, Hector Levesque e Kate O'Neill. O título da Kate O'Neill é muito sugestivo, Weapons of Math Destruction, né? Não é Mass Destruction, é Math, destruição matemática. Mas ela propõe que a gente tenha que endurecer as leis, né? Nós achamos que resta saber como é que, né, mesmo que nós consigamos politicamente aprovar essas leis, como é que elas poderiam ter vigência, né? Quer dizer, porque que tipo de polícia, né, poderia obrigar os desenvolvedores de aplicativos a obedecê-las, né? Então, temos problemas aí, mas eu não descarto de maneira nenhuma a necessidade de aprovação de leis, pelo menos que nos deem tempo para poder pensar em opções melhores. Os prudencialistas, eu já falei do Bostrom, lá atrás, de alguma maneira que digo, olha, vamos devagar, né, pelo menos até que nós possamos nos assegurar que nós conhecemos isso suficientemente, que nós investimos o suficientemente em cuidados, em tecnologias de controle, né? Os tecnicistas, eu apresentei o Pedro Domingos como um deles, apresentei o Kurzweil como outro, são pessoas que acham que os problemas técnicos vão ser resolvidos pela própria técnica. Obviamente, há tecnicistas e tecnicistas, eu arrolei aí o Stuart Russell, que publicou um livro agora muito recente, em 2019, que discute exatamente o problema do controle relacionado à inteligência artificial. E se eu não li o livro ainda com a devida atenção, mas me parece que o Russell está sinalizando com a necessidade de nós embutirmos os mecanismos de controle dentro dos próprios algoritmos, né? Quer dizer, de nós criarmos uma espécie de legislação interna aos próximos algoritmos, não externa do ponto de vista judicial, né? Que de alguma maneira se assemelharia a algum tipo de dispositivo ético, burocrático. E exatamente esse é o desafio, né? Como é que a gente discute como fazer isso, quem faz isso, como é que nós levamos isso adiante. Mais 3 correntes. Aceleracionistas, é uma turma que acha que a gente tem que... Isso é isso aí mesmo. Nós não temos como fazer isso voltar atrás, e a ideia é que essa aceleração nos leve logo a uma espécie de desfecho, a uma espécie de non-returning point, né? E aí há aceleracionistas de direita e aceleracionistas de esquerda, né? Aceleracionistas num sentido marxista, que acham que isso vai levar o capitalismo finalmente ao colapso e a uma outra era e a alguma outra possibilidade aí de vida, né, política e ética no planeta. E os aceleracionistas de direita, que acham que isso vai levar a uma concentração de poder tão estrondosa, enfim, que aí, então, nós teríamos uma possibilidade de regramento que resolvesse os consensos, enfim, que ditasse de cima para baixo as normas. Esse autor que eu coloco aí, o Peter Diamandis, é um dos caras da Singularity University, e é impressionante vocês verem os vídeos no YouTube, quanta confiança ele tem nesse futuro, né? O futuro é melhor do que você pensa. Há um verdadeiro elogio da aceleração, quer dizer, a vida é a aceleração, nós deveríamos compreender que isso vai nos levar para um futuro melhor, etc. Na contramão disso, a gente tem os chamados teóricos do decrescimento. Eu arrolei aí o Latouche, e a Renata me sugeriu o Alberto Acosta.
que acham que nós poderíamos, em algum momento, resgatar aqueles anseios lá da década de 1970, século passado, quando se falava da ideia de crescimento zero, né? Clube de Roma, Estocolmo, antes que os discursos de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade viessem a tomar o lugar, né? E, por último, na ausência de um nome melhor, os críticos, eu estou rolando aí muita gente, Andrew Finberg, Luciano Floridi, Heidegger, Latour, Stanger, Bernhard Stiegler, em geral são filósofos. Não digo que eles não estejam posicionados, enfim, estão. Eu poderia até tentar distribuí-los aí segundo as 5 rubricas anteriores, mas eu diria que o que os caracteriza é, na verdade, a tentativa de reformular, enfim, de dar uma expressão mais legível, mais inteligível a esse novelo de coisas, né, que eu estou descrevendo. Já estou me encaminhando para o final do trabalho. Minha pesquisa e horizonte de trabalho, eu tenho trabalhado com 5 grupos, né, de parceiros, e eu acho que a gente precisa dar os créditos às pessoas, sobretudo quando a gente não trabalha sozinho e quando aquilo que a gente diz é tributário, enfim, dessas trocas, né? Então, primeiro aí está o meu grupo de estudos e pesquisas em filosofia da tecnologia, um grupo registrado no CNPq, tem aí uns 5 anos de existência. Trabalho com 2 linhas de pesquisa, né, já tinha mostrado lá atrás, aspectos ontológicos da tecnologia e lugar da interrogação filosófica na era técnica. Ou seja, de um lado, nós tentamos entender melhor qual é a lógica que rege esse desenvolvimento todo, né, esse novelo de linhas de força que caracteriza a hegemonia tecnológica, enfim, encontrar melhores formulações para isso. E, num segundo, entender dentro desse novelo como é que nós podemos convidar mais gente, certo, a pensar seriamente, a interrogar, a enfrentar esses desafios de uma forma sóbria, de uma forma lúcida. Os nomes dos principais pesquisadores estão aí: o Tito Marques Palmeiro, da UERJ, Leandro Chevitarese, da Federal Rural, Flávia Santoro, da UERJ, Elza Boadas, Matheus, Renata, Valdir, da PUC-Rio, né? O João Carlos também da UERJ, Cecília da UFRJ, da ECO, são todas universidades, tirando a PUC, federais aqui brasileiras. E, por último, Marcelo Antunes, que é lá do norte do país, federal do Maranhão, enfim, que se juntou a nós há coisa de 2 meses e tem dado uma colaboração muito valiosa. Eu tenho um outro grupo com o pessoal de educação, né? Eu vou terminar a minha reflexão convidando vocês a pensar o programa da educação adequada a esses tempos. Eu trabalho aí com 2 pesquisadoras do Departamento de Educação da PUC-Rio, a Magda Pisquétola e a Gisele Ferreira, projeto financiado pelo Instituto de Altos Estudos e Humanidades da PUC. Esse grupo Ética e Mediação de Algoritmos e Processos Sociais, eu recebi o convite para participar dele há coisa de 1 ano, da professora Clarice Siquenes, com quem eu tenho aprendido muito, né, sobretudo a respeito das coisas da informática. Mais recentemente, a professora Adriana Braga, que hoje é vice-presidente da Media Ecology Association, que é uma associação que se espalha por todos os continentes. Está fazendo hoje agora em junho, né, o seu 21º meeting anual, e a Adriana tomou a iniciativa de levar para o Brasil esse meeting em 2021. E aí a nossa proposta, eu vou convidar Robert, enfim, todos os colegas portugueses que quiserem a participar disso de uma forma ou de outra. Dystopic Futures, Media Ecology in an Algorithm Society. Enfim, foi o tema que nós escolhemos e o board da Media Ecology acolheu, né? Teremos aí um evento em 2021 no Brasil, se virtual ou real, vai depender da pandemia, enfim, mas estamos bastante... E, por último, o Laboratório de Humanidades Digitais, que é um super projeto interdisciplinar, que está sendo gestado na PUC, já há bastante recursos materiais envolvidos, e estaria mais adiantado se não fosse a interrupção dos nossos trabalhos, né? Cito a professora Mônica Hersch, quer dizer, que é a decana do Centro de Ciências Sociais da PUC. Minhas considerações finais, depois de dados esses créditos. Bom,
a minha questão, né, são questões que eu estou colocando aí para nós conversarmos. Como que a gente convida as pessoas a pensar sobriamente essa hegemonia? Né? O meu esforço todo é criar um lugar, né, uma clareira, um espaço, onde a gente possa pensar esse troço sem proselitismo, sem tecnolatria, sem tecnofobia. Né? E precisa encontrar a distância correta para colocar essas coisas em questão. Isso que está aí é isso que está aí, não é uma questão de ser simpático ou antipático. A gente pode ter nossos receios, essa coisa toda, mas isso não vai desaparecer na medida em que nós nos tornemos mais, enfim, contrariados. Né? Não precisamos encontrar jeito de colocar isso em questão de uma maneira madura. De todo, trata-se de interrogar a hegemonia técnica de dentro do enquadramento técnico, até porque não tem um fora. Né? Parece que o mundo está todo ele organizado nessa rede. Quer dizer, mesmo aquelas populações que, enfim, tradicionalmente, como índios, ameríndios, que de alguma maneira não estariam sendo afetadas pelas leis e pelo desenvolvimento do ponto de vista da demarcação das suas terras, etc. etc. Então, esse é realmente o bico de respeito a todo mundo. E precisamos, para que essa clareira possa ser construída, né, para que nós possamos conversar sobre isso, para que nós possamos dar uma expressão adequada a essa hegemonia, precisamos garantir, e aí entra a parte legal da coisa, precisamos conversar, inclusive, com o pessoal da política, para garantir que essa possibilidade de interrogação não se feche de vez. Tá certo? Seja porque as subjetividades se tornem impermeáveis a ela, seja porque você tenha proibições no sentido, enfim, do livre circulação de ideias nesse nível, né? De nível crítico. Como conseguir, por exemplo, elevar esse questionamento ao nível das políticas públicas de educação? Essa é uma questão que me diz diretamente a respeito. Em que medida a educação que a gente está promovendo hoje, desde as crianças, dos putos, como se diz em Portugal, das crianças novas, né, até a universidade, nós estamos convidando essas novas gerações a pensar junto conosco esses desafios todos. Né? E que educação seria essa? Né? No Brasil, está acontecendo uma coisa muito curiosa, a filosofia, que me parece o lugar natural onde essas coisas poderiam ser pensadas, teve, agora, ano retrasado, foi destituída da sua obrigatoriedade no ensino médio. Então, isso é uma coisa que preocupa tremendamente. É claro que não se trata de qualquer filosofia, a gente teria que pensar que filosofia é essa que pode fazer frente a esses desafios. A única coisa que me parece certa é que nós não podemos apostar na formação de meros usuários de novas tecnologias. Né? Isso é a mesma coisa do que cortar os pulsos com faca afiada. Imaginar que nós vamos formar gerações de novos usuários de tecnologia completamente acríticos e incapazes de pensar no que está acontecendo, me parece um caminho assim, para uma perda de autonomia definitiva. E, por último, de fato, a minha última questão, qual é o lugar da filosofia nessa tarefa educativa? E aí eu digo formal e informalmente falando, não apenas o lugar da filosofia no currículo, né? Mas o lugar da filosofia na mídia, o lugar da filosofia nas redes sociais, o lugar da filosofia procurando, quer dizer, formas de criação de espaço como essa, tá certo? Que o Robert e o pessoal do Instituto de Estudos Filosóficos de Coimbra estão, enfim, com tanta felicidade criou, enfim, que me parece que vai um pouco de encontro a esse pensamento de abertura de espaço. Eu agradeço a vocês todos pela atenção, pela paciência e me coloco à disposição para a conversa. Muito obrigado.